O Brasil, por meio de uma carta oficial, foi convidado a fazer parte da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Professor, que sensacional, somos um país rico agora, somos um país desenvolvido. Então, calma, né? Que não é bem assim a história, tá? Mas fazendo parte da OCDE, o Brasil ganha bastante em alguns aspectos, mas vai ter que mudar, inclusive, segundo a interpretação de alguns, até abrir mão da soberania em alguns pontos para conseguir fazer parte dessa organização. Foi uma luta muito grande durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro e finalmente a carta chegou. Mas será que é um ponto positivo ou negativo para a nossa economia e para a nossa sociedade? Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, entender o Brasil, entender o mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Curso completinho, pessoal, de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou apenas interessado, né, em se manter sempre bem atualizado. Link aqui na descrição. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo. Ó, seguinte. Como eu disse para vocês, a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela teve o seu embrião pensado no pós-Primeira Guerra Mundial, se notabilizou no pós-Segunda Guerra Mundial, mas só durante a Guerra Fria ela se tornou de fato a OCDE que a gente conhece hoje. Essa organização, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Claro que ao longo do tempo, né, foram entrando outros membros. Hoje nós temos 37 membros oficiais e alguns membros associados. Por exemplo, a China não é um membro oficial da OCDE, mas é um membro associado. A OCDE, ela basicamente funciona como se fosse uma espécie de um órgão, um fórum de discussões em que países ficam mostrando, através da sua experiência, em relação à política econômica, trato com educação, trato com corrupção, questões ambientais, enfim. Praticamente todos os aspectos sociais, políticos e culturais e econômicos que permeiam a vida de um país. Então, quando você faz parte dessa organização, você vai ser mais um país que vai conseguir dar sua opinião, seus relatos e basicamente poder ensinar para os outros países como que se resolve alguns tipos de problema, tá? O Brasil fazer parte dessa organização, se de fato ele fizer, não é uma coisa tão simples assim, tá? Professor, estamos dentro da OCDE. Não, calma. Para vocês terem uma noção, em média, demora de 3 a 6 anos desde que o país recebe a carta, caso ele queira de fato entrar para a OCDE, demora de 3 a 6 anos o período de adesão. O Brasil foi convidado junto com 5 outros países, inclusive junto com os nossos irmãos aqui, os argentinos. O Peru também foi convidado, né? O Paulo Guedes falou que de todos os países que foram convidados, os 6, o Brasil é o que está na frente. O Brasil é o que respeita mais regras que já são estipuladas pela própria OCDE. Existem ali, né, regras em relação à tributação, combate à corrupção, legislações tributárias, por exemplo, de transparência econômica, questões de impostos. E o Brasil, segundo Paulo Guedes, das 250 e poucas deliberações que a OCDE coloca, já tem mais de 100. Então a gente está na frente. E as restantes, aí, né, 150 e poucas aí, a gente vai conseguir num futuro próximo. Então o Brasil, segundo Paulo Guedes, vai entrar na OCDE. Professor, que legal, hein? Qual que é o ponto positivo de você entrar para a OCDE? Primeira coisa, a gente está falando hoje de um mundo completamente globalizado e concorrencial. Existem hoje fundos de investimento, investidores internacionais, agências de investimento que recomendam para a galera que tem grana, coloca o seu dinheiro aqui, coloca o seu dinheiro ali, ou então fundos de investimento que colocam dinheiro somente em alguns países e, não dá para ficar analisando um por um. Então, geralmente, quando o país ele faz parte dessas organizações multilaterais, por exemplo, a OCDE, isso significa que o país ele quase como recebe um selo de aprovação. Você é um país mais rico, você é um país melhor organizado, você segue as regulações da OCDE, então você merece um voto de confiança. Então os fundos de investimento colocam sua grana em países que fazem parte da OCDE. As previsões do governo, para vocês terem uma noção, e óbvio, são previsões otimistas, visto que é o governo que está aprovando, né? tem que levar isso em consideração, dizem que a partir da entrada do Brasil na OCDE, estima-se um aumento de 7 bilhões de dólares por ano em investimentos internacionais. Galera, com o dólar aí valendo 5,50, 5,60 e tal, isso representa mais 35, 40 bilhões anuais para o Brasil conseguir fazer investimentos em educação, infraestrutura, enfim, né? O que o Brasil queira fazer. O Brasil, ele vai poder partilhar as suas experiências e o Brasil vai ficar mais confiável no cenário internacional. Por exemplo, o Brasil hoje, ele não deve mais para a FMI. O Brasil empresta dinheiro para a FMI.
Professor, o Brasil é cheio de problemas econômicos. Por que a gente não empresta esse dinheiro? Que a gente empresta para o FMI e investe, por exemplo, em saúde e educação. Porque, de novo, os benefícios de você perder esse dinheiro, mas ter o seu nome como um credor da FMI, segundo o julgamento do Brasil, são maiores do que usar esse dinheiro para solucionar algumas mazelas sociais, mas de maneira, digamos assim, pessoal, naquele momento, mas antes de uma maneira mais estrutural, muito mais conjuntural e não estrutural. Só que para fazer parte, como eu falei para vocês, não é uma coisa tão simples assim. Existe uma série de legislações. E o Brasil está numa ligação bem complicada em várias delas. Para vocês terem uma noção, por exemplo, um dos aspectos bastante relevantes é o combate à corrupção. E não dá para achar que é coincidência, na mesma data praticamente que você tem a liberação do convite para a OCDE, é liberado um ranking internacional do combate à corrupção. O Brasil, ele recebeu a mesma nota, ou seja, uma nota péssima, mas caiu de posição, porque outros países passaram à nossa frente. E aí, alguns casos, por exemplo, como o orçamento secreto, a falta de transparência, sigilo dos gastos e tal, segundo as organizações internacionais, colabora para a falta de transparência, para a falta de perspectiva no combate à corrupção durante, claro, no histórico do Brasil, mas atualmente falando do governo Bolsonaro. Outros pontos, respeito à democracia, e essa democracia, principalmente, democracia no sentido de respeito aos direitos humanos, das minorias. Não vou entrar em questões políticas um pouco mais específicas no momento. Mas o Brasil, por exemplo, foi denunciado no passado por estar promovendo um ataque à população indígena. A gente não tem nenhum tipo de fundação, de organismo para cuidar da questão quilombola. Pô, pelo menos dos indígenas tem a FUNAI. Talvez não tenha tanto investimento, não represente tantos índios como poderia, mas tem uma instituição. Os quilombolas, nem isso, tá? Então não existe um claro respeito aos direitos humanos. O Brasil é um dos países que mais ataca, por exemplo, transexuais. Pessoas que não seguem orientação de gênero, cis, por exemplo, tá? Então, o Brasil não é um país que respeita as minorias. O Brasil, por exemplo, uma das coisas que vai ser levada em consideração para a entrada do Brasil na OCDE é o respeito à diversidade ambiental. O Brasil é um país que hoje colabora mais ou menos com 3% de todas as emissões de gás carbônico. Para o tamanho da nossa economia, até concordo que não é muito. Mas qual que é o grande problema? É que desses 3%, 1,5% corresponde à nossa matriz energética e 1,5% corresponde às queimadas, ao desmatamento. O Brasil é visto pelo cenário internacional como um país que não respeita o meio ambiente. Os dados do INPE mostram o aumento do desmatamento da Amazônia. A gente teve queimadas no Pantanal, queimadas no Cerrado. E, de novo, para você ter essa inserção na OCDE, tem que ter um consenso entre os 37 países que já são membros da OCDE. Então não vai ser uma tarefa nada fácil, claro. Por exemplo, durante bastante tempo, principalmente a Angela Merkel e o Macron, a gente sabe que o Bolsonaro teve alguns problemas com o Macron ao longo da história, né? Chamou a mulher do Macron de feia, falou para o Macron não entrar na Amazônia, enfim, né? Todo esse papo aí. E a França precisa aprovar a entrada do Brasil na OCDE. A Alemanha precisa aprovar a entrada do Brasil na OCDE. E mesmo os Estados Unidos, né? Porque a gente tem que lembrar, o Bolsonaro, durante o governo Trump, se aproximou bastante para que o Trump fizesse uma carta de recomendação apoiando a entrada do Brasil. Inclusive, a gente abriu mão de uma série de questões políticas e geopolíticas para que os Estados Unidos aprovassem a nossa entrada. Para vocês terem uma noção, à época, né, que a gente tentou convencer o Trump a mandar uma cartinha, apoiar a nossa entrada, o Brasil, por exemplo, ele zerou em cotação, a cota de importação de etanol a partir do milho, sendo que a gente tem o nosso etanol aqui a partir da cana. A gente parou de exigir, por exemplo, passaporte para americanos, sendo que os americanos não pararam de exigir passaporte para brasileiros. A gente cedeu a nossa base de Alcântara, aluguel, claro, mas o aluguel abaixo do que seria praticado pelo mercado internacional. A gente, por exemplo, abriu mão da nossa condição privilegiada na OMC, porque o Brasil é um país emergente. Então, na Organização Mundial do Comércio, a gente poderia adotar algumas sobretaxas. O Brasil abriu mão dessa condição privilegiada na OMC de poder proteger um pouco a sua economia para que os Estados Unidos apoiassem a nossa entrada para a OCDE, coisa que nem aconteceu à época. Está acontecendo muito mais agora, percebe? Então a gente fez de tudo para agradar os Estados Unidos. Só que não adianta os Estados Unidos ser a favor se os outros membros eles são contra. Claro que os Estados Unidos têm um peso muito grande. Mas olha que interessante, né? O Brasil, à época, ele não estabeleceu muito uma relação entre estados. Foi muito mais uma relação entre governos.
Então o Bolsonaro era aliado do Trump. Agora o Biden já criticou a postura do Brasil em relação à Amazônia, defesa de minorias e tal. Então o Brasil vai ter que se fazer cumprir essas promessas ambientais. E talvez o mais difícil, e que a gente percebe nos últimos tempos, inclusive, é a aprovação de reformas. A OCDE tem um caráter mais liberal, tem um caráter menos intervencionista. Então, por exemplo, será que vai aprovar um país que tem, galera, um dos maiores fundos eleitorais do mundo, um país que tem orçamento secreto, por exemplo, cotas parlamentares gigantescas, um país, por exemplo, que precisa fazer uma reforma administrativa um pouco mais honesta para eliminar esse privilégio que existe para o alto escalão do funcionalismo público, tudo isso é levado em consideração. Reforma tributária, por exemplo. O Brasil discute uma reforma tributária há décadas. A gente não consegue fazer uma reforma tributária. Uma questão que a OCDE, por exemplo, não autoriza é a questão da bitributação, que é uma coisa que o Brasil é rei em fazer. A gente faz até tritributação, quadritributação. O que seria isso? Por exemplo, eu vou produzir um chocolate. Aí o Brasil vai lá e tributa a produção de cacau, tributa a produção de açúcar, tributa a produção de leite, e aí a partir do momento que o chocolate está feito, tributa também o chocolate. A gente fica bitributando, fica tributando várias vezes o mesmo produto. Isso não é aceito pela OCDE. Então você tem que ter uma transparência bem clara sobre a sua postura tributária, sobre a sua política de respeito aos direitos humanos e à democracia, questões ambientais e defesa das liberdades econômicas. Por isso que eu falei, e de novo, né, é uma análise muito subjetiva, porque o Brasil pode cumprir os critérios ou não, depende do que a França, a Alemanha, Estados Unidos considerar que o Brasil está cumprindo ou não. Para vocês terem uma noção, o governo Lula, por exemplo, ele tinha sido convidado a fazer parte da OCDE, mas ele meio que negou o convite. Porque, apesar dos benefícios de ser mais atrativo para investimentos estrangeiros, pensa, pessoal, até na situação atual, né? Esses fundos de investimento. Pô, eles investem nos países membros da OCDE. Precisa investir um pouco mais. Vai na Ásia. A Ásia é o melhor que tem, né? A Ásia, galera, hoje é a potência econômica e tal. Então sobra muito pouco para o Brasil. Então tem o benefício de você ser mais visto para esses investidores. Só que você abre muito mão da sua soberania. A política tributária é a que é proposta pela OCDE. A política ambiental proposta pela OCDE. A questão da redução das emissões de gás carbônico proposta pela OCDE. O Brasil, à época, o governo Lula teve essa marca bem importante, que foi uma união de países sul-sul. A gente queria largar um pouco o estigma de depender dos países desenvolvidos para fazer mais alianças com os países subdesenvolvidos. Foi nessa época que os países emergentes cresceram, que o Brasil fez parte do G20 comercial, que são 20 economias emergentes ou subdesenvolvidas, que lutavam pelo fim do protecionismo agrícola, dos subsídios que os países desenvolvidos aplicavam. O Brasil fez parte dos BRICS, por exemplo, conjunto de países emergentes. Então, à época, o Brasil foi convidado a fazer parte da OCDE, mas por ter que abrir mão dessa soberania e por estar muito vistoriado, muito impactado pelas decisões dos países ricos, é transparência total. E até, pro seu caso de corrupção também, a gente pode considerar também, claro, tá? O Brasil, ele não aceitou fazer parte da OCDE à época. Então, é um passo importante. Eu considero, num mundo tão globalizado, é importante ter esse selo de qualidade, mas eu não acho que vai ser um processo tão simples como o Paulo Guedes está colocando pra gente. O Brasil vai ter que penar muito para conseguir convencer os países desenvolvidos que a gente vai respeitar os direitos humanos, vai reduzir a questão tributária, vai se tornar mais transparente. O Brasil é um dos piores países do mundo na questão tributária. A gente é extremamente complexo, é caro, é alto, os impostos atravancam a economia do nosso país. A gente vai ter que pensar nas questões ambientais e se mostrar uma economia de livre mercado. Tirar esse privilégio do alto escalão do funcionalismo público, principalmente para políticos. E você? Acha que o Brasil, pessoal, vai entrar para a OCDE? Aqui na América Latina, por exemplo, a gente tem o Chile, o México e a Colômbia, que já são membros da OCDE. Será que o Brasil seria importante fazer parte da OCDE? Ou será que manter a nossa autonomia, soberania nessas questões seria uma postura mais importante? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião sobre a entrada ou não do Brasil na OCDE. Fato é que dificilmente durante o governo Bolsonaro isso vai acontecer. Se ele for reeleito, aí pode ser que aconteça,
Caso seja, por exemplo, um governo de esquerda, aí talvez essa postura até seja revogada. Não penso que o governo, por exemplo, o eventual governo do PT ou Ciro Gomes, enfim, qualquer outro tipo de político mais à esquerda, queira a entrada do Brasil na OCDE. Bom ou ruim? Deixa aí nos comentários, pessoal. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e